Boa noite, prezados irmãos, aqueles que aqui estão fisicamente, bem como todos aqueles que se agregam a nós através dos meios de comunicação, que se sintam igualmente como parte desta igreja. Estamos numa noite fria de inverno, faz parte, mas é sempre bom termos a oportunidade de partilhar a palavra do Senhor, uma reflexão nesta que é certamente a reunião de oração, de intercessão uns pelos outros. Um abraço muito especial, certamente, àqueles que estão, por quem já orámos também, e vamos continuando a interceder. Se eu começar a dizer um determinado versículo da Bíblia, eu acredito que os irmãos vão conseguir completá-lo facilmente. Eu vou lançar o desafio. Não só os que estão aqui, mas se calhar também os que estão em casa conseguem acompanhá-lo perfeitamente. Então o versículo é este: porque Deus amou o mundo, muito bem, que deu para que todo não pereça, mas tenha a vida eterna, sem dúvida. João 3:16. Este é um dos textos mais conhecidos e mencionados de toda a Bíblia. Muitos dizem que nenhum outro versículo explica tão bem a relação de Deus com a humanidade e o caminho para a salvação. Já Martinho Lutero, portanto, o líder da Reforma Protestante do século XVI, ele dizia que este texto bíblico de João 3,16 era o resumo de toda a Bíblia. Agora, qual é a relação, podemos dizer, hoje é dia 23, já vésperas da véspera de Natal, porque é que eu escolhi este versículo? Qual é a relação destas palavras, deste João 3,16, com as festividades do Natal? E se nós, sem dúvida, que sabemos que o nascimento de Cristo não foi em dezembro, e certamente não foi no dia 25, de qualquer maneira, acaba por ser uma época em que, digamos que em quase todo o mundo, pelo menos o mundo cristão, comemora alguma coisa significativa, porque é uma época caracterizada por solidariedade, por convívios familiares, este ano se calhar um bocadinho diferentes, mas acima de tudo também por alguma troca de presentes, de alguma gratidão que tínhamos para com alguém. Então esta passagem que eu escolhi de João 3,16, vou abordar alguns aspectos, os irmãos vão perceber porque é que ela tem tão significativo para esta altura também. Este verso fala de um amor incondicional, fala realmente deste amor que é independente daquilo que somos, daquilo que fazemos, porque este amor de Deus não tem certamente condicionantes. Deus estende o manto da salvação sobre cada um de nós. E a escolha de viver a vida eterna depende da escolha que nós fizermos aqui. Não podemos escolher a vida eterna sem fazer uma escolha nos nossos dias, sem certamente tomarmos uma posição. Vamos abrir a palavra de Deus neste capítulo de João 3, o verso 16 já o dissemos de cor, mas vamos agora abrir no verso 18, João 3, 18. E diz o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, nós vemos que realmente é preponderante crer em Jesus Cristo. Jesus não veio a este mundo para julgar, Jesus veio a este mundo para salvar. Só nele podemos encontrar a salvação. E esta vinda de Cristo foi certamente a vinda a este mundo como o Messias, foi a maior dádiva de Deus à humanidade. E o nascimento de Jesus Cristo
teve certamente predições proféticas. Jesus não nasceu numa época qualquer, Jesus não nasceu quando certamente Maria achava que deveria nascer. Jesus nasceu numa altura profética anunciada desde o Antigo Testamento. E vamos então abrir no Velho Testamento, pelo menos em 2 profetas, poderíamos ir buscar outros, mas em Isaías, no capítulo 7 e no verso 14. Isaías, capítulo 7, verso 14. E diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Agora, se avançarmos um bocadinho mais, vamos até Miqueias 5:2. Miqueias, capítulo 5. E verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui vemos realmente que o nascimento de Cristo teve um cumprimento profético. Antes de avançarmos mais um bocadinho, porque estamos numa reunião de oração, vamos ter um momento especial. Vamos ter neste momento um momento especial com a participação da família Sirbu. E ao mesmo tempo que vamos ouvir este hino, certamente, que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus e agradecer por esta forma tão metódica e tão cronológica como o nosso Deus nos mostra os tempos, como demonstrou quando deveria nascer Jesus. Então vamos ouvir o primeiro momento especial da família Sirbu. Jesus nasceu.
Um bem-aja, família Sirbu, muito obrigada por esta participação. Ali falava da prova desse amor, esse grande amor. Continuemos então na nossa reflexão deste verso tão subejamente conhecido de João 3,16. Há 4 pontos essenciais que eu gostaria certamente de partilhar com os irmãos. Este versículo tão pequeno engloba a extensão do amor de Deus, é o primeiro ponto, a profundidade desse amor de Deus, no terceiro ponto, a prova desse amor e, finalmente, quarto ponto, a consequência desse amor. Então, o primeiro ponto que é a extensão do amor de Deus. Qual é a extensão do amor de Deus nesta primeira parte? Porque Deus amou o mundo. Ou seja, este amor não tem fronteiras. São todos os povos, são todas as nações, todas as criaturas, todos os continentes, todas as etnias. Deus não faz qualquer acessão de pessoas, porque este amor alcança todos. Por isso o texto afirma que Deus amou o mundo. O fundamento deste presente do céu é certamente este grande amor. E eu vou mencionar alguns textos de Helena White, sobretudo o Desejo de Todas as Nações, que subejamente muito fala sobre este aspecto. E Helena White tem a seguinte citação na página 19, no Desejo de Todas as Nações. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Mas sabemos que quando o pecado manchou este mundo, maculou a terra, levou o homem certamente à ruína, e Deus poderia ter abandonado a humanidade, mas não o fez. Este grande amor, a sua graça, a sua misericórdia, certamente alcançaram o homem. E o apóstolo Paulo vem certamente falar um bocadinho deste aspecto. Se formos a Romanos 5:20, Romanos capítulo 5, verso 20, que o apóstolo Paulo diz, também é um texto que nós conhecemos bem: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a misericórdia, superabundou este amor de Deus. Deus, certamente, no primeiro aspecto, a extensão do seu amor abrange todos, sem exceção. O segundo aspecto é a profundidade. Qual é a profundidade deste amor de Deus? Se o verso dizia há pouco, Deus amou o mundo e ficávamos só ali, mas se continuarmos de tal maneira. E estas pequeninas palavras, de tal maneira que, se ficarmos também, é certamente de tal modo, de determinada maneira. Mas vamos um bocadinho, em termos gramaticais, explicar o que é de tal maneira que. Se formos em termos gramaticais, esta expressão estabelece uma relação de causa e consequência, de causa e efeito. E a expressão que pertence à oração principal, que é a chamada oração subordinante, e que liga à oração subordinada a conjugação que, ou seja, introduz uma consequência. Então, realmente, é incompreensível entender este amor de Deus, porque Ele amou de tal maneira que, e vamos ver depois a seguir a consequência. Ele não amou só os cristãos, Deus não amou só os adventistas do sétimo dia, Ele amou criminosos, Ele amou assassinos, Ele amou prostitutas, Ele amou drogados, pedófilos. É um amor incondicional. Ele ama sem que nós tenhamos qualquer bondade, sem que nós tenhamos qualquer justiça, sem que tenhamos qualquer beleza. Foi de tal maneira, foi de tanta profundidade que não conseguimos explicar.
Este amor alcança todos os homens, alcança toda a sorte de pecadores, é um amor que incute uma grande esperança. Agora, ligada a esta oração subordinada, de tal maneira, temos a conjugação que, porque temos a consequência, e continuamos no verso. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então entramos no terceiro ponto. Já vimos a primeira, a extensão do amor de Deus, vimos agora a profundidade do amor de Deus e agora vamos ver a prova desse amor. E a prova desse amor é, sem dúvida alguma, a dádiva de Jesus Cristo. É a dádiva deste Filho unigênito, o Filho de Deus que foi esmagado na cruz, o Filho de Deus que foi preso como um criminoso, este Filho de Deus que é Jesus Cristo, que foi sentenciado como bandido, foi despido, foi cuspido. Todo o pecado foi sobre ele. Então a prova deste amor é, sem dúvida alguma, o sacrifício de Jesus Cristo. Sabemos que no Antigo Testamento, no Antigo Concerto, na Antiga Aliança, quando Israel pecava, eles tinham que quê? Que oferecer um sacrifício. Agora, neste novo concerto com Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo o sacrifício. É Ele em nosso lugar, é a encarnação de Deus. Então, continuamos com esta prova de amor na sua extensão, na sua profundidade, nesta prova que é a dádiva de Jesus Cristo e finalmente então chegamos à consequência. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor então dá um livramento. É um amor que nos livra do pecado, da culpa, da sentença, da justa condenação que todo o ser humano certamente mereceria. É o passar da morte para a vida. É o livramento e dádiva. Os pecados são pagos, são perdoados e certamente na cruz o mérito estava sobre Cristo. Quando falamos dos méritos de Cristo, então vamos compreender quais eram os méritos de Cristo. Era a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia. E isto tudo foi transferido para cada um de nós. E o seu amor é tão grande que deposita na nossa conta uma dádiva incrível. Por isso, irmãos, a minha meditação desta noite é o presente maior do céu. Esta dádiva é a vida eterna. É sem dúvida este presente que Deus concede à humanidade, um amor que presenteia gratuitamente com a eternidade. Deus acaba por nos colocar no céu pelos méritos de Jesus Cristo, sem nós merecermos, sem nós termos pago absolutamente nada. Este amor de Deus é indescritível. Não sei se os irmãos sabem que aquele no hino 31, o compositor Frédéric Lehmann tem este verso pequenino que se nós trauteássemos certamente todos os irmãos iam cantar, é o hino 31 e diz: sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Mais uma citação de Ellen White que diz o seguinte, também no mesmo livro de Já Todas as Nações. O exercício da imposição é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. O amor não se pode impor. Não pode ser conquistado pela força nem pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus, então, é amá-lo. O seu caráter deve ser manifestado em contraste com o do inimigo Satanás. Esta obra unicamente um ser, em todo o universo, era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. Somente aquele, e repito,
que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus. E quem é que conhecia subejamente? Só Jesus Cristo é que poderia certamente demonstrar o caráter do Pai. Assim, este amor é a motivação maior do presente de Deus aos homens. Vamos ter outra vez outro momento especial e gostaria que, enquanto ouvimos mais uma música especial, que pudéssemos elevar o nosso pensamento ao céu e, acima de tudo, agradecer a Deus este amor incompreensível, esta dádiva que Deus deu a cada um de nós. Vamos ouvir. Obrigada ao Pedro pelo seu dom, que ele possa pôr certamente ao serviço do Senhor. Então, irmãos, continuemos com esta nossa prospeção deste verso tão conhecido, que é um dos versos que é mais usado até em termos de campanhas de evangelização. Se considerarmos então que Deus amou todos os homens e se conseguimos renovar a nossa mente com essa verdade, seremos transformados por esse amor. É um amor incompreensível, mas que certamente nos transforma a nós. Se cada um de nós fizer este exercício, irmãos, de olharmos para as pessoas e considerarmos que Deus amou a todos, cada uma delas, independentemente das suas características, das suas personalidades. Vemos homens e mulheres de todas as cores, homens magros, homens gordos, homens feios, homens bonitos, homens ricos, homens pobres. Deus os amou em igualdade, sem olhar à sua própria situação humana. Então, talvez cada um de nós possamos continuar nas nossas divagações e, ao olharmos para o nosso próximo, considerando como uma pessoa que Deus amou incondicionalmente, também nós possamos olhar para essas pessoas durante a nossa vida, independentemente que nos tenham magoado, que tenham mentido, que nos tenham ferido, e ao pensarmos que Deus também sofreu e morreu por elas, é uma forma de nós olharmos o ser humano de forma diferente, porque, acima de tudo, Deus nos está a transformar a nós por dentro, certamente. E quando percebemos estas coisas, somos filhos de Deus, somos enviados para certamente ser uma mudança ao mundo,
então é necessário que esse amor incondicional transforme o nosso caráter à semelhança desse amor de Deus. Já vimos certamente o motivo deste presente de Deus à humanidade. Agora, um presente quando se dá a alguém, é necessário que a pessoa aceite o presente. Então esta dádiva do céu é estendida a todos, mas nós sabemos que nem todos aceitam. Deus criou o homem, acima de tudo, com liberdade de escolha. Deus criou o homem dotado do livre-arbítrio. E este livre-arbítrio, irmãos, começou desde o Éden. Se nós formos abrir a palavra de Deus em Gênesis 2, 16 e 17, conhecemos perfeitamente este repto que Deus lançou à humanidade na altura. Diz que ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós percebemos aqui que Deus está a dar ao ser humano a capacidade de escolha. E sabemos que no início o ser humano não escolheu bem. Também nós nem sempre escolhemos bem. O grande líder do povo de Israel, depois de Moisés, foi Josué. E Josué tem uma citação muito interessante que acaba por demonstrar esta escolha que o ser humano deve fazer. Porque ele diz perante o povo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, não é? Escolhei hoje a quem sirvais. E depois no final ele diz, ele demonstra qual foi a sua escolha para ele e para a sua família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui vemos que o ser humano teve sempre, Deus dá sempre dois caminhos. Compete a cada um de nós escolher, termos esta capacidade de escolher, mas escolher bem. Porque o desejo de Deus é que todo o ser humano alcance a vida eterna. A época do Natal, irmãos, gera nas pessoas o prazer e a alegria de compartilhar lembranças, de compartilhar presentes. A aceitação de um presente proporciona contentamento, acima de tudo, naquele que oferece. Eu acho que quem recebe fica muito contente. Mas quando nós damos a alguém um presente, acima de tudo, nós é que vamos ficar alegres, vamos ficar contentes. Jesus Cristo é a maior dádiva de Deus ao mundo. Porém, o valor deste presente está na aceitação daquele que o recebe. O valor deste presente só está se eu o aceitar. Cristo veio ao mundo para dar a vida em favor da humanidade. Embora ele tenha morrido por todos, nem todos aceitaram o seu sacrifício. E nós vemos que até na história é dividida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. A humanidade também é dividida em dois grupos: aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus e aqueles que o rejeitam. Prefigurativamente, isto aconteceu por ocasião da morte de Cristo. Na morte de Cristo, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um rejeitou e outro aceitou. Mais uma vez, uma citação da irmã White que diz: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar o fardo da culpa. Por ti ele destrói o domínio da morte. Abre as portas do paraíso. É certamente aquele que impôs calma às ondas revoltas, que abriu os olhos dos cegos, chamou os mortos à vida, ofereceu-se a si mesmo na cruz em que sacrifício, e tudo isto por amor de ti, por amor de mim. O que leva sobre si os pecados sofre a ira da justiça e se torna mesmo pecado por amor de ti, Jesus Cristo. Vimos então o motivo do presente, vimos também quem é que o aceita e agora, irmãos, que presente vou eu dar a Jesus Cristo? Qual é o meu presente?
No Salmo 116, verso 12 a 14, Salmo 116, verso 12 a 14, diz o seguinte: é o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Então a pergunta do salmista envolve bênção. A bênção de que ele sabe que Deus lhe está a dar. Como resposta, ele fala então em oferecer a si mesmo como dádiva ao Senhor. E esta postura pressupõe um relacionamento com Deus caracterizado pela gratidão e obediência. Neste período, irmãos, as pessoas correm para as lojas, para os shoppings, estão tempos e tempos em filas para comprar, em filas e filas para pagar, em filas e filas para embrulhar. Acho que já nos habituámos às filas neste tempo de pandemia, mas acho que nestes últimos dias, pelo menos, apercebemos que as filas ainda cada vez são maiores. Então conta-se uma pequenina história, uma pequena ilustração de uma pessoa que também estava a andar num shopping repleto de pessoas e havia uma grande fila de crianças para tirar fotografias com o Pai Natal. A fila era grande. E de repente esta pessoa, era um adulto que andava também nas compras, de repente é abordada por uma criança pequena que pergunta: onde é que é a fila para ver Jesus? Realmente esta criança sabia da importância de Jesus Cristo nesta altura. Não era o Pai Natal, não eram as prendas escolares, mas verdadeiramente a dádiva do céu, que é Jesus Cristo. Mas muitos de nós e muitas das pessoas não correm atrás da fila para ver Jesus. Qual é o maior presente que cada um de nós poderia oferecer a Deus neste Natal? Lembremos que dar e receber presentes é certamente às vezes uma questão cultural, mas o que achamos nós de aproveitar a oportunidade para oferecer algo a Deus? O Senhor deseja realizar em nossas vidas um verdadeiro milagre cada dia que vivemos, mas em especial se calhar neste Natal. O pecado arruinou a vida do ser humano, há traumas, há rebelião, há violência. Podemos dizer que este ano 2020 é quase um ano que nós não gostaríamos de lembrar muitas vezes, mas, acima de tudo, nós vimos a proteção e a bênção deste Pai amoroso. Que presente vou eu dar a Jesus? Se Ele até diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Queridos irmãos, certamente a Bíblia diz que o presente que Jesus deseja de cada um de nós é muito simples. O Salomão dizia: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. É tudo aquilo que Jesus quer de nós. É a nossa entrega, é certamente a nossa dedicação. É acreditarmos em tudo aquilo que Ele tem para nós, porque é o melhor que Ele tem para nós. Se Natal é esperança, Natal é solidariedade, Natal é gratidão. Esperança, porque o nascimento de Cristo dá-nos uma vida mais digna. Solidariedade, porque ela é certamente preponderante para lutarmos contra o egoísmo e o orgulho. E gratidão, gratidão pelo que Cristo fez e continua a fazer nas nossas vidas. Irmãos, o Natal não está nas coisas, o Natal está em Jesus Cristo. Deus pede a nossa vida, Deus pede a nossa entrega. Natal é tempo de dar e receber. Jesus Cristo
E o nosso Pai do céu, Deus, é o maior presente que Deus concedeu à humanidade. Ele deu tudo. Então, que daremos nós ao nosso Salvador? Tornemos certamente este Natal profundamente significativo ao nos entregarmos no altar do Senhor, como dádiva de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós possuímos, porque no fundo nada é nosso, tudo é dele. Esta é certamente a minha meditação para cada um de nós. O presente maior que a humanidade podia receber veio do céu. Veio no sacrifício de Jesus, porque Deus amou o mundo de um amor incompreensível. Deus nos ama de forma extraordinária. Vamos ter mais um momento especial, irmãos, e que certamente vem concluir toda esta meditação desta noite. Que este seja também um momento de nos lembrarmos de todos estes pedidos que foram mencionados, das pessoas que estão doentes, mas que sintam o nosso abraço e o nosso conforto. Vamos orar, continuar a orar pela família do Filipe, da Tatiana, do seu bebê, por todas as nossas famílias, e que este Natal, na verdade, o nosso coração seja entregue completamente ao nosso Deus. Jesus nunca nos disse o dia em que neste mundo nasceu, mas o homem escolheu um dia para nos fazer lembrar que Jesus veio a este mundo para nos salvar. Os pastores que estavam no campo, os seus rebanhos a guardar, uma luz avistaram e vozes musicais se ouviam de anjos a cantar. Davam glória a Deus e diziam: paz na terra, boa vontade para com os homens. Assim foi anunciado àqueles homens humildes o cumprimento da profecia que já neste mundo existia. Um Deus menino nasceria em Belém numa manjedoura, porque sua mãe não teria outro lugar onde pudesse pousar. A hora prometida no céu não foi esquecida. E assim, o Rei do Universo a este mundo veio para nos dar a felicidade que no Éden foi perdida no princípio da nossa vida. Os sábios deste mundo indiferentes estavam a tal acontecimento de um Salvador prometido que em Belém tinha nascido. Jesus veio-nos revelar a expressa imagem do Pai e todo o plano de salvação que tinha em seu coração. Por isso, foi maltratado, odiado e não fizeram dele caso algum. Como a ovelha muda foi levado ao Calvário, levando sobre si esta pobre humanidade. Tudo por amor de ti e de mim. Que este facto seja honrado em nossos corações, não só uma vez no ano, mas que o seu Natal seja celebrado todos os dias, até à eternidade. Amém.